nossa aula bônus. E nessa aula bônus eu vou falar sobre atividades de criação de histórias e atividades que você pode fazer após as contações de histórias. Então essas atividades de criação de histórias você pode usar também depois de uma contação de histórias, ou você pode fazer à parte, sem ser o momento, depois que você contou uma história. Atividades de criação de histórias são fundamentais para motivar a imaginação das crianças, incentivar a criatividade. São atividades que vão fazer com que as crianças inventem histórias, criem histórias. Isso pode ser feito sempre de forma coletiva, pode ser feito individualizado também, você pode trabalhar com uma criança criando sua própria história, mas essas atividades que a gente vai ver aqui agora, elas são voltadas para a criação coletiva de histórias, que são atividades muito legais, interessantes, divertidas das crianças fazerem. E a primeira sugestão que eu tenho de uma atividade de criação de história é você ter uma sacola, que eu vou pegar aqui uma sacola como exemplo, pode ser uma sacola, uma caixa, um baú, cheio de objetos. Então você vai colocar objetos diversos lá dentro dessa sacola, do seu baú, da sua caixa, e você vai colocar as crianças em um círculo e passar a sacola de uma em uma, e cada criança vai tirar um objeto da sacola e vai inventar uma parte da história com aquele objeto. Então vamos supor que você coloque uma criança para começar a história, ou você mesma pode começar a história, você vai falar: era uma vez uma menina que morava em uma montanha, e aí você passa a sacola, a criança tira um objeto e ela vai pensar em uma continuação para a história inspirada naquele objeto que ela pegou. Vamos supor que ela pode dizer assim: e ela amava muito a mamãe dela, Quando ela vê um coração, isso pode levar ela a pensar no amor. Ou ela tinha um coração muito frio, ela não gostava de ninguém. Então, um coração ele pode dar várias ideias para uma criança inventar um trecho daquela história. E aí você vai, depois que a criança falar um pouco, você vai passar a sacola para uma outra criança, ela vai, tira um outro objeto. E essa menina vivia em um jardim cheio de flores. Aquele objeto ele vai inspirar aquela criança a dar uma continuação para a história. E assim por diante. Coloque ali, dependendo do número de crianças que você tiver, Você pode colocar, se forem pouquinhas crianças, você pode deixar cada criança tirar 2 objetos, fazer 2 rodadas para criar a história. Ou você pode dar mesmo um objeto certinho para cada uma, até que chegar lá no final, a última criança vai fazer a conclusão da história. Ou se ela achar difícil fazer isso, você pode deixar para você mesma fazer a conclusão dessa história. Então essa é uma atividade ótima para as crianças terem algo ali para elas pegarem e ajudar elas a se inspirarem para criar uma continuação para a história, e aí vai ser feita uma história coletiva. E você pode fazer uma variação dessa atividade, ao invés de usar objetos, você pode usar figuras. Então você pega várias figuras, recortes, você pode inclusive pedir para as crianças recortarem imagens, às vezes de revistas, de livros, e elas mesmas, cada uma escolher uma imagem para fazer isso, ou você pega várias imagens, várias figuras e vai passando, cada criança pega uma figura e conta uma parte da história. É a mesma atividade, só que feita de uma maneira diferente. E se você tiver crianças alfabetizadas, você pode ainda fazer uma outra variação, que é com palavras por escrito. Cada criança pega uma palavra e ela tem que inserir aquela palavra na continuação da história dela. É muito importante, antes de você fazer essa atividade, você ter bem claro quem vai começar a história e quem vai finalizar a história, para as crianças não ficarem perdidas. E ainda uma outra variação, você pode trabalhar com desenhos nessa mesma atividade. As crianças podem cada uma fazer um desenho e você fazer uma criação coletiva de histórias, cada uma usando o seu desenho. Eu já fiz isso com criança, dá super certo. Ou mesmo você pode pedir para cada criança fazer um desenho e uma história com o seu desenho. Isso vai ser então uma história para cada criança. Uma outra atividade que eu adoro de criação de histórias se chama Peixinho Peixinho, e ela é feita no estilo da brincadeira batata quente. É o seguinte: você vai pegar os participantes e colocar em roda, pode ser sentado, pode ser em pé, e vai ter um participante que vai ficar de fora da roda. Os que estiverem dentro da roda vão ter um objeto que eles vão passar entre eles. Pode ser uma bola, um outro objeto. E o participante que está de fora da roda, ele não vai ver
os que estão na roda rodando aquele objeto. Ele geralmente fica de costas, tá? E esse participante que está de fora, ele vai contar uma história enquanto os outros estão passando aquele objeto. Então, a gente chama de peixinho, peixinho, porque é uma história que começa com um peixinho, mas você pode dar algum outro tema também. Então, a gente vai falar assim, aquele participante de fora, ele sempre vai começar com era uma vez um peixinho, tá? Era uma vez um peixinho que estava nadando no mar, aí ele encontrou um amigo, e o amigo dele disse para ele que eles tinham que ir para a escola. Então aquele participante vai falando, e a história termina com o peixinho morreu. Quando ele falar o peixinho morreu, quem tiver com o objeto na mão, né, lá dentro da roda, vai ser a próxima pessoa a contar a história. Então, por isso que eu falei que é no estilo de batata quente. E essa é uma atividade super legal, que ela dá muito certo com crianças e também com adultos, porque eu já usei bastante nas minhas formações presenciais. Então, mais uma vez, a pessoa de fora vai contar a história. Era uma vez um peixinho, e em um certo momento ela vai falar, e o peixinho morreu. Na hora que ela fala morreu, quem tiver com o objeto dentro da roda vai ser a próxima pessoa a contar uma história. Depois de falar então sobre criação de histórias, vamos falar sobre outras atividades que você pode fazer após a contação de histórias. E essa lista de atividades também vai estar na apostila, não precisa se preocupar em anotar todas elas, mas eu vou falar sobre cada uma delas. Então, são 16 sugestões de atividades que você pode fazer depois que você termina uma contação de histórias. A minha primeira sugestão é fazer uma atividade de mudar o final da história, principalmente com crianças. Você pode pedir para as crianças sugerirem finais diferentes para a história. Isso pode ser feito em grupos, você pode dividir em grupos, cada grupo pensa em um final diferente para a história, ou você pede sugestões individuais mesmo das crianças. A segunda sugestão que eu tenho é que as crianças façam desenhos das histórias. Elas podem desenhar a parte preferida da história, elas podem desenhar os personagens da história, mas isso ajuda as crianças a trabalharem até o tema da história na cabecinha delas. Isso foi uma atividade que eu usei muito quando eu fiz a minha monografia de conclusão de curso na universidade. Usava contação de histórias com as crianças e eu estava usando o tema da família com as crianças, né? Como as crianças viam as famílias, o que era uma família para as crianças. Então eu levava histórias para elas que traziam esse tema da família e as crianças, depois da história, elas tinham que desenhar o que elas tinham entendido da história, o que elas tinham sentido daquela história. E pelos desenhos delas, eu sabia, né, o que elas estavam pensando, qual era a noção de compreensão delas sobre aquele tema. Então, é uma atividade bem legal que você pode usar para trabalhar várias coisas com as crianças, essa dos desenhos. A terceira sugestão é fazer um livro da história com desenhos, então um livro só de ilustrações. Cada criança pode fazer seu próprio livro, ou a turma toda pode ser dividida em grupos, pode surgir um livro daquela turma. Então isso ajuda, né, as crianças a lembrarem das partes daquela história por meio das ilustrações. Outra sugestão, você pode fazer uma atividade de mímica com os personagens da história ou com personagens de várias histórias. Você pega personagens diferentes de histórias conhecidas e você faz as crianças atuarem, fazendo a mímica, e outras crianças precisam adivinhar que personagem que elas estão imitando. Mais uma sugestão, você pode trabalhar com dobradura, com origami. Eu já fiz origami também, as crianças adoram fazer origami com personagens da história. Mais uma sugestão, essa é a sexta sugestão, trabalhar com pintura. Isso também eu já usei, né? Pintura em papel, cartolina, pintura em tela, com guache, com tinta mesmo, com giz, lápis. Trabalha com uma pintura assim, uma obra de arte sobre aquela história, sobre aquele tema. Outra coisa que você pode fazer é massinha. Que criança que não gosta de brincar, mexer com massinha? Faça os personagens da história com massinha. Com certeza as crianças vão gostar. Mais uma sugestão, colagem com figuras recortadas, outros materiais, como folhas de árvore, né? Você pode falar, vamos fazer aqui uma colagem sobre a nossa história. Outra sugestão também é dedoches. As crianças elas podem confeccionar os seus próprios dedoches, ou elas podem ganhar dedoches com os personagens daquela história para elas brincarem. Isso eu já fiz também, depois de contação de história em livrarias, confecção de instrumentos de música com materiais recicláveis, que é um instrumento bem fácil para as crianças fazerem, o cachixi. Cachixi que você pode fazer mesmo usando uma garrafinha de água e colocar vários materiais ali dentro,
para fazer, né, dar um som quando a gente mexe, e eu já fiz isso, né, história com música. Eu fiz contação de história que tinha música, e no final a gente confeccionou o cachixi, e depois eu cantava a música da história com as crianças fazendo o barulho com o cachixi, né, fazendo o ritmo da música. Isso é legal para trabalhar muito o ritmo da música com as crianças. Outra atividade é você pedir para as crianças desenharem os personagens da história em um balão, uma bexiga. E aí depois elas vão encher e vão ver como que vai ficar esse balão, essa bexiga com aquele personagem que ela desenhou. Aí outra coisa que você pode fazer é um jogo da memória com os personagens e outros elementos da história, situações. Você pode pedir para as crianças mesmo desenharem, ou você faz os quadradinhos ali, as pecinhas do jogo da memória, e vocês brincam de jogo da memória. Um outro é um telefone sem fio com frases da história. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer para trabalhar a história depois da contação de história. Então, faz um telefone sem fio. Você pede para as crianças falarem algumas frases, irem passando uma para outra. Então, olha quanta coisa a gente pode trabalhar depois de uma contação de história. Então, brincadeira telefone sem fio, você fala uma frase e as crianças vão passando uma para outra. Outra atividade muito legal é você esconder figuras relacionadas com a história ou até também os personagens da história. Você esconde, você faz uma caça ao tesouro com as crianças, a essas figuras ou até objetos relacionados com a história. Tudo que é de coisa de procurar, né? Esconder objeto para as crianças procurarem, elas adoram. Isso eu sei porque eu sempre fiz esse tipo de atividade. As crianças adoram procurar as coisas. E aí, uma outra atividade é pedir para as crianças recontarem a história que você contou usando fantoches, bonecos ou outros objetos. Isso vai ajudar você a trabalhar com as crianças a compreensão, o entendimento daquela história, e elas vão reconstruir e elas podem também mudar o final daquela história, fazer um final alternativo. E uma outra atividade que você pode fazer é uma roda de perguntas sobre a história. Cada criança tira um papel e responde, ou ela pode perguntar para uma outra criança que vai ser a próxima a responder. Você pode fazer perguntas que comecem com o que, por quê, como, qual. Por exemplo, por que você acha que a Chapeuzinho não reconheceu o lobo? Ou como seria o final da história se o caçador não tivesse aparecido? Ou o que você faria se o lobo mandasse você ir para a floresta? Então essas são perguntas relacionadas à historinha da Chapeuzinho Vermelho e você vai gostar muito de ouvir as respostas das crianças. As crianças têm respostas surpreendentes. E essa foi a nossa aula bônus com sugestões de atividades de criação de histórias e atividades que você pode fazer depois da contação de histórias para trabalhar melhor aquele momento com as suas crianças. Espero que você tenha gostado e utilize e coloque em prática.